ao nosso trabalho, considerando que o capítulo 3 foi bem explorado, nós vamos iniciar a leitura a partir do capítulo 4. O nascimento de Caim e Abel. Fred vai nascer um pouquinho mais pra frente. Mas vamos primeiro ficar só com o primeiro movimento. E conheceu Adão, a Eva, sua mulher, e ela concebeu e fez a Caim. E disse: alcancei do Senhor um varão, e teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo do dia que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, descaiu o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aplicação para ti. E se não fizeres bem, o pecado já na porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominará. Vocês querem entender um pouco mais? Então vamos ver só um pouquinho mais ali, né? E falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? Ele recebeu: o que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade, e a que posso ser perdoado. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. O Senhor, porém, disse: portanto, qualquer que matar Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o achasse. Vamos até o 15, né? E que nós temos aquela história clássica de nosso conhecimento, retratando o movimento do nascimento do fruto, né? Do fruto, do encontro de Adão e Eva. Então, o fruto, Adão e Eva, nesse ferramenta, nessa união de razão e sentimento, opera o movimento de fruto. Caim, Abel. Nós temos nessa história um movimento claro. Caim, como expressão que reflete a condição do pai. O pai era o lavrador da terra, né? E ele continua na agricultura, trabalhando na condição de agricultor também. Ele cultiva a terra. Então ele trabalha com a terra. Abel, um fruto que surge no tempo posterior, já é alguém que trabalha com uma outra ordem de valores. Ele trabalha com os valores que nascem através do pastoreio. Ele é pastor, né? Ele é pastor. Se aqui nós temos o lavrador, ainda cuidando da terra, nos moldes do pai, em Abel nós temos uma expressão diferenciada que já trabalha no movimento mais livre no pastoreio. Esses dois elementos apresentam também o fruto do seu trabalho. E aqui nós temos a sequência. Qual é o fruto do trabalho de cada qual?
E aqui nós temos em Caim e Abel o fruto da união, já nas expressões de Caim e Abel nós temos o fruto do trabalho espiritual que é apresentado a Deus, ao Senhor, como a sua doação, daquilo que eu já consigo ver. A doação de cada um é recebida de forma diferenciada. No caso, a oferta de Caim, dentro do texto, foi aquela oferta que promoveu uma resposta objetiva do Senhor. O Senhor não falou muito obrigado ao autorista. E Caim teve a consciência e a noção disso. Quando Abel chega e oferece primogênito, já o fruto do fruto, né? O fruto do trabalho operado, e a gordura, que é uma expressão daquilo que já havia sido elaborado como um componente que deixa o óleo lá para frente, como possibilidade de luz. Nós temos em Abel um fruto que recebe do Senhor uma resposta que é exorbitante, bacana, ótimo. Só que, o que acontece? O bacana para um, e ótimo para um, reflete um sentimento de tristeza, de abatimento por parte de Caim. A história é essa, o abatimento, o semblante dele caiu. Está um sangue de cai, né? Até o bonequinho assim, a boca, né? Caiu, né? Caiu. Então, onde que está? Está todo triste, né? Está todo triste, tristinho mesmo. Ele ficou abatido frente àquilo que Abel recebeu no reconhecimento do seu trabalho. Passa batido do Senhor, nenhuma das nossas reações passa batido. E nesse momento, o Senhor fala diretamente com Caim. E aqui surge aquilo que nós colocamos como síntese do trabalho do capítulo 4, como oportunidade. Sinalizando que havia ali uma possibilidade. Se fizer bem, você vai recolher tudo. Cabe a você. Se fizer mal, o pecado já está posto. Então, aquilo que for a sua ação, definirá a condição de agrado ou desagrado. Cabe a você. A oportunidade é trabalhada por você mesmo. A oportunidade surge, porém, a situação será como uma resposta pessoal. Primeiro questionamento para o uso da razão e da livre escolha como um componente fundamental para definir qual o sentido da sua escolha. A primeira pergunta. Ser analisado e conscientizado e saber próprio. Na segunda parte, nós temos já a ação. Como eu lido com o não reconhecimento do Senhor? Convida para onde é o seu campo? O seu campo de ação. E no ambiente que vier a próprio, ele opera aquilo que seria o primeiro homicídio, que é fruto do quê? Inveja, né? Então nós temos aí na reatividade de Caim, aqui é a tentativa de fazer uma exclusão daquilo que pode ser uma concorrência. Em geral nós fazemos assim. Se eu não posso, ou se eu não quero, ou se eu não me empenho em fazer tão bem quanto, ou até melhor, então é uma menina, tudo bem, tá bom. Talvez esse tenha sido o modo dessa inveja celebrar-se o lugar de Abel. E opera o primeiro homicídio. Esse homicídio que, na história, é pessoal, definindo um antagonismo em parentes, em irmãos. E nós poderíamos fazer uma projeção desses fatos para a guerra, para o genocídio, para essa ampliação, guerras interplanetárias, se a gente fosse fazer uma projeção
cada vez maior. Então, a partir de só um minutinho, eu vou só fechar essa passagem que é linear da historinha, né? Da historinha, para depois a gente começar a fazer o trabalho nesse processo. Então, essa historinha, que é uma história que se repete em muitos blocos, em muitas lendas, ela tem um desfecho negativo. Nas outras histórias, em outras culturas, isso costumava acontecer. Uma disputa entre irmãos, no ciúme e na inveja, que é natural entre irmãos, que um é mais bonito, um não dá fala, o outro sabe dançar, cada um tem um dom e uma diferença. E aquele que se apresenta como melhor, muitas vezes, nas culturas, o que acontece com ele que é coroado, né? Ele fica ali como filho, ele que é coroado. E o irmão que perde, em geral, o que ele faz? Ele pode pensar um momento de ciúmes, mas em geral, ele se culpa e aceita a gerência, então a soberania daquele que foi coroado. No nosso caso, na nossa história, a impulsividade, a instintividade promoveu uma ação diferente dessas histórias em outras culturas, porque surgiu o homicídio. E o homicídio seria a não utilização da oportunidade. E o Senhor chega e ainda fala de forma bem direta: cadê teu irmão? Naturalmente, ele ainda tenta desviar da história quase não. E ainda diz na hora de sacada, né? Porque sou eu o guardador do meu irmão? Não tem que tomar conta dele? Não sou eu o guardador do meu irmão? E o Senhor sabe que a história não é essa, né? E define o entendimento daquela situação operada por ele. E aí, sim, diante do reconhecimento frente à colocação feita pelo Senhor, de que ele teria assassinado o irmão, surge o reconhecimento e a questão da própria culpa. A própria culpa. No 13, é maior a minha maldade que a que possa ser perdoado. Este hoje me lança da face da terra, e da sua face me esconderei, serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar se lavará. Então, nessa sentença, é uma sentença que o próprio Caim se impõe. Ele tem uma resposta do Senhor, que aqui nós observamos novamente o conteúdo de oportunidade, quando no versículo 15 ele diz: o Senhor, porém, disse: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. Então nós saímos do círculo, porque ele foi culpado, aquele que realmente avocar em suas mãos o direito de punir nas faixas definidas pelo próprio Caim, ele está acarretando para si aquilo que o Senhor disse. Veja bem, 7 vezes será castigado. Se o homem coloca em suas próprias mãos o direito de punir aquele que é culpado, ele ativa para si 7 vezes mais. Porque cabe aqui ao Senhor. E o que o Senhor faz? E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o achasse. Então, veja bem, não é nem matar, tá, gente? É ferir. Ferir. Então, esse sinal, novamente, surge como uma nova oportunidade. Culpado, sim. Culpado. Sem dúvida. Todo mundo está vendo que é culpado. Mas tem um sinal aí. E que sinal é esse? Esse também é meu filho, tá? Então, o negócio é comigo. Não tem que ninguém entrar nessa história para ferir. E se fizer qualquer coisa a mais, veja bem, qualquer que matar, se matar, então, 7 vezes. Culpado. Não pode nem ferir e se matar dentro da tônica daquela culpa inicial. Certo? Então, o que nós temos nesse capítulo? Oportunidade que nós poderíamos colocar em letras maiúsculas.
misericórdia em todos os anos. Então, até surpreendente, né? Porque nós habitualmente falamos que o Deus de Moisés é o quê? É um juiz, né? Implacável, que é aquele que define, né? A punição. E quando nós estudamos detalhadamente, não é isso que nós encontramos, né? Nós encontramos já em Moisés um Deus de misericórdia. Mas muitas vezes, na nossa distorção da avaliação, é que nós nos apoiamos no conceito operado por Caim, que ainda é impecável, tá? Nessa impossibilidade dele de reação, tanto para com o outro quanto para si mesmo. Então, educar as nossas emoções passa por essa condição de necessidade de um trabalho consciente, sequenciado, muito elaborado e paciente em relação aos nossos impulsos. Porque o impulso de Caim é muito violento para fora, no sentido destrutivo para fora, mas no sentido autodestrutivo também, quando define o sentido. Então a história é essa. A partir dessa história, inicia-se a nossa reflexão em padrões diferenciados, em percepções práticas. Tá? Deu essa profarinha história? Então diz o que se processa essa percepção da resposta que eu entendi para o caminho? Essa percepção é nítida. É tanto que para ele disse, então, a palavra e a escuta, bem nos padrões primitivos, não há dúvida, tá? Dentro daquilo. E falou a voz do Senhor, tá? Desse sentido, porque na voz da consciência nós temos toda a série de respostas aos nossos questionamentos mais profundos. Então é nítido, totalmente nítido. Mas por vezes nós ainda recusamos. É porque eu sinto que normalmente é só o Caim que ouve, que as pessoas não vão analisar ele. A parte que errou, é só ele que escuta. A parte que acertou, não sei lá. Já vi, tá? Não tem conflito. Quando existe o conflito, é que a gente começa a fazer o barulho interno. O conflito é que define o barulho interno. Quando Jesus fala na oração que nós deveríamos nos colocar de forma, entrar no quarto, fechar a porta e fazer silêncio. Porque fazer silêncio e é silêncio mental, silêncio interno, para que a nossa prece ela tenha uma qualificação que nos permita aceitar as esferas superiores e até mesmo escutar o que tem de resposta. Tá? Então, na verdade, a Vera já estava em comunhão. Ele chegou lá, deu o presentinho do Senhor, antes, aí nós podemos ir até lá em Eclesiastes, antes mesmo de ele entregar o fruto lá, o Senhor já tinha se alegrado com ele, porque ele já sabia o que tinha acontecido o tempo todo, dentro da onipresença e da onisciência. Tá? Da mesma forma que o Senhor conhecia o coração de Caim e as dificuldades de Caim, que passavam por essa condição, não de trabalho pessoal, mas sim um olhar, né? Um olhar, uma ambição em relação a ser que é do outro. Eu estou voltando no episódio dela, e aí fala do que tiveram sendo lavradores, né? Geralmente, lavradores tiveram sendo lavradores. Exatamente. E aí são duas categorias, né? O seu lavrador e o agonista lá, que é a evolução natural, né? Poderia se colocar naquele evolução natural do secretaria o outro lado e o lavrador e o natural? Nós podemos fazer essa elaboração. Quando você busca historicamente, eles falam o seguinte, que os lavradores da família, né, de 10 mil anos, já o pastoreio, tá, os primeiros rebanhos, eles datariam de 4 mil anos. Os primeiros rebanhos seriam rebanhos de cabras, tá, bem dentro desse padrão assim da história. Ou seja,
Abel chegou num outro momento, numa outra conjuntura, dentro de um peso de construções pessoais totalmente diferenciado. Caim já tinha ralado muito e achava que a terra era dele, tá? E que o que ele tinha de melhor para ele aqui era só a terra. Então chega o outro inovando, chega inovando. E ainda grava de novo. A expressão é ao cabo de dias, né? Levou bastante tempo. Então, veja bem, muito tempo. Ao cabo de dias, né? Então, e todo aquele que me achar me matará. Quem que vai achar se só tinha dois? Não é isso? Todo aquele que me achar me matará. Então, quer dizer, aqui fica aberta a situação de que nós estamos trabalhando com símbolos, com modelos, com arquétipos, né? Que são apresentados como sinalizadores de expressões de vida, né? Expressões de vida. Então, Caim, alguém que teve um resultado, sem dúvida, conseguiu um resultado, que já é um resultado por si só, tá? Usando os elementos, mas cujos sentimentos, cuja expressão de Eva na sua intimidade, descambou para um amor, né? Um amor distorcido. Um amor distorcido. É um amor que ainda não consegue o plano de doação. É um amor bem negativo, bem egoístico, né? Bem no sentido egóico. Ele quer para si. E quando acontece para o outro, a tristeza é certa. Eu não consigo me alegrar com a conquista alheia. A presença desse outro elemento gerou animosidade. Porque a tristeza, ela foi crescendo, ela foi adoecendo. Ela foi adoecendo de tal forma que a presença tornou-se insustentável. Para Caim. Então, deixa eu tirar esse elemento do circuito. Então, Caim, com todas as coisas, e aí ele se confrontou com a resposta da vida. Por que não houve essa resposta para ele? Então, essa razão foi dele. E se foi essa que eu consegui expressar, eu quero dizer que o resultado, então o resultado que ele atribuiu, não que Deus. Porque cada um dá o que tem isso. Eu senti que o foco dele sabe. O outro também deu era pastorial. Deixa eu complementar. Uma resposta que ele mesmo deu para ele. Deixa eu colocar um adendo na pergunta dela. Um filme que eu assisti há muitos anos mesmo, mas a cena não me saiu da memória. Que é nesse momento que vai ter a oferta. Me mostra Abel levando do fruto dos animais. E o que me marcou foi que a resposta foi, hoje eu estou compreendendo isso, né? A cena não me saiu da memória, mas hoje eu estou compreendendo melhor. A resposta para cada um dos dois foi de acordo com a espontaneidade que lhes foi dada. O roteirista do filme imaginou que Caim deu espontaneamente, com alegria e tal. E marcou muito que na hora de Abel e Caim colocar o fruto dele, ele já vai com uma certa, assim... Abel foi feliz. Abel foi feliz. E Caim, na hora que foi dar o terceiro, ele já foi com um sentimento assim de mesquinhez. E eu me lembro muito bem da cena que ele coloca lá, e a hora que ele vai sair, ele vai lá e tira um pouquinho do que ele colocou. Então ele diminui a quantidade. Deu, mas não deu. Então, hoje fica a ideia de que a resposta não foi plena, né? Plena, né? Só que não foi doação plena. Então a resposta que veio foi de acordo com a intimidade, né, de cada um. Então o pai responde por igual, né? Então, até o texto ali, se fizeres bem, né? Você não vai haver aceitação, quer dizer, não fez bem, né? Não fez bem. Então esse negócio de tirar um pouquinho lá e tirar um pouquinho do que tinha colocado é que ficou, né? Nós observamos as nossas estratégias para colocarmos em palavras, às vezes até da dramatização daquele que vai na intimidade. O filme tenta traduzir aquilo que é essencial em gestos, né? E, de fato, o nosso corpo fala, né? Lembra
Emmanuel, gente, não é fácil, viu? Ele não é fácil mesmo. No livro Ave Cristo, acho que é página 52, 58, depois vocês olham lá. É um diálogo que tem de um político querendo seduzir o Quinto Varro para uma tarefa. Aí ele fala assim, aí ele mordeu os lábios, querendo ocultar aquilo que ele já havia revelado. Tá? Então, mas ele mordeu os lábios, ele estava falando mentira daquela. Então ele revelou, quando mordeu os lábios, a mentira que ele estava falando. Eu a frase que nós curtimos, gente, olha assim, ele contando para a gente como que nós nos saímos. Então, para o Senhor que conhece a essência do nosso ser, não precisa nem fazer essa leitura das expressões físicas, né? Nem precisaria essa tiradinha de uma parte, mas a essência daquilo que vibrava no coração de Caim já era conhecido. Então, por isso que está em Eclesiastes, de antemão já se alegra com a sua oferta, porque nós colocamos as questões no terreno da nossa vida, de espaço e tempo, na vida material. E quando nós nos situamos dentro de uma condição que é a nossa condição de vida, o que há? Há uma definição limitada. Mas para aquele que vive fora do tempo, que vive fora da matéria, existe essa onisciência, essa onipresença, tá? E definindo o que é o real de cada qual. Então o real de Caim ainda não era grandes coisas. Não era. Aqui o trabalho seria o quê? Aceitação. Eu teria que aceitar. E que coisas acontecem, aqui eu estou falando de conquistas, acontecem no tempo, fruto de esforço. Nos dias depois, aqui, historicamente falando, às vezes nas pesquisas arqueológicas, 6.000 anos separaram Caim e Abel, tá? Em termos de labrar a terra e o pastoreio, 6.000 anos. É um bocado de tempo. Tem uma diferença de conquista real, não dá para ser. Se vier aqui um espírito de espírito, fazer um estudo para nós aqui, nós vamos ficar todo mundo de boca caída. E podemos dizer, nossa, até achei que eu sabia alguma coisa, tá? E agora eu estou percebendo que eu não sei nada de nada. Se nós estivermos vibrando dentro da posição de Caim, que seria o quê? Ele estava preso no reconhecimento. E ainda nessa resposta. Ele estava preso no reconhecimento. Reconhecimento é necessidade da natureza humana, sim. Nós temos essa demanda de reconhecimento, do aplauso, do repouso. Isso faz parte da nossa condição. Só que o Senhor respondeu de forma muito clara para ele. Peraí, o que é isso? Se fizeres, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? Se bem fizeres, porque na parte da palavra é aceitar. Aceitação. Eu fiz bem, olha, e é aceitação para ti, desde o alto reconhecimento. Olha, o que eu dou conta é isso, tá? O que eu dei conta foi isso. E aí o que aconteceu? O que aconteceu hoje, no bobagem, como eu disse hoje de manhã, né? Antes da gente, eu vim sem cinto, né? Aí eu vim sem cinto. Aí eu fiquei imaginando o que eu ia fazer para poder colocar o que eu dei conta de imaginar, foi uma gambiarra da pior espécie. Como assim? O fracasso seria certo, teria de descolar com o peso. Então é isso. Mas o bem eu dava conta de fazer. E a misericórdia às vezes intercede e faz ficar melhor. E essa aceitação, então quer dizer, você fala, puxa vida, mas o meu não deu certo, eu quero ver o carinho, o pecado. Isso é uma palavra nossa, em termos de apego à expressão daquilo. E o outro é melhor, muito melhor. Então nós deveríamos ter um plano de abertura, de reconhecimento daquilo que é o nosso limite. Isso eu dou conta, não, e ainda é condenado no homicídio. Eu tenho que ir melhor mesmo. É o plano da aceitação. O plano da aceitação para que as coisas aconteçam no fluxo natural, mas isso é todo dia, toda hora. Se nós tivermos a abertura desse bem quiser,
tá? Obedientes, nós teríamos condições de perceber a todo instante como a vida nos responde. E a vida responde em coisa nenhuma mesmo. E aí nós começamos a pensar, oh, mais de misericórdia, como que está mais bonito? Como titular a expressão aqui, eu vou rosa. Então, nós temos essa expressão que poderia ser de uma forma ou de outra. Isso ia acontecer. Agora, a forma como eu lido com a situação é que retrata a minha aceitação de limite. Tá? Porque eu não vou ser o melhor sempre. Não tem jeito. Não dá para ser mais etapa. São 6.000 anos aqui de evolução. E 6.000 anos, gente, aí vamos acordar lá na hora. O que seria de 6.000 anos? Seria uma passada. A ordem ligada dura por 7. Não são 6.000 anos apenas. Retrata-se um plano de iniciação. Um plano de iniciação. Está no piso. É outro piso mesmo. É outro patamar de conquistas. E aquilo que eles dão conta, eu não dou conta mesmo. O meu bem é outro. Meu bem é que essa cestinha de cereja. E está ali tão linda. Tampei para ser egípcio sem um bicho. Olha que maravilha. Maravilha. Mas aí ele estaria feliz com oferta. Porque a felicidade está em dar ou em receber? Não é isso? Ele não viveu essa condição do amor, sabe? Essa alegria da doação. Deu a sua também? Então agora, olha, vamos lá agora. Não está dentro ainda, porque quando chegou depois, a gente tem que Caim continuou na missão do pai, né? Lavrador. E eu não sei se eu gostei, mas eu gostaria de você ampliar isso aí. E Abel foi o outro, agora além. Então eu entendi o seguinte, como lavrador, ele está fazendo o que poder dele. E Abel foi além disso. Porque além de cumprir o dever e inovar com a nova profissão, ele fez, você disse o seguinte, que ele colocou além de ofertar a ovelha, ele ainda colocou a ovelha. A gente pode entender dessa forma? Eu disse, né? Eu falei, mulher já passou por uma vez, né? Vai evoluindo. Vai demonstrar isso, né? Nós vamos aprimorando a qualidade da nossa oferta. Vamos aprimorando dia a dia, né? A qualidade da nossa oferta. Mas nós não podemos perder de vista que aqui a proposta é a história da humanidade, como história mesmo dentro do processo de conquistas gradativas no tempo. História da humanidade. 4,5 bilhões de anos, então é tempo no mundo inteiro. Vai ser como se fosse construído um piso, para que os valores pudessem ser elaborados, para que nós pudéssemos hoje estar aqui conversando, discutindo sobre essas questões que remontam à nossa realidade, à nossa do nosso passado, que muitas vezes rouba as cenas do nosso presente. Tá? Rouba as cenas do nosso presente. De que forma? Quando nós invejamos, quando nós não damos conta de aceitar o nosso limite. Nós não damos conta de aceitar o nosso limite. Nós não damos conta de nos alegrarmos com a conquista do outro. Tá? O que é mais fácil? O que é mais fácil? Chorar com o outro ou rir com o outro? Vocês podem chorar? O que nós damos mais conta? Infelizmente, nós damos mais conta de chorar com os outros, nós somos solidários. Mas será que isso já é amor? Nós estamos em solidariedade, unidade, estamos nos tendo compaixão um pouco. Será que já é compaixão? Ou será que é porque nós nos sentimos um pouco melhores numa situação de poder oferecer algo para aquela pessoa? Será que é compaixão mesmo?
ainda bem que está no mesmo caminho, né? Deixa eu ajudar, porque aí eu fico até livre disso, para seguir essa história. Nós não sabemos que nós ainda estamos no fundo, tá? Agora, na hora que o outro tem uma conquista maravilhosa, que é aqui, às vezes teve uma conquista maravilhosa, tá? Ele conquistou que a alegria do Senhor em relação ao oferta dele. Então, uma comunhão profunda. E nós, muitas vezes, não damos conta de nos alegrarmos com a conquista do outro, com os retornos, que na verdade são respostas. Aquilo que veio de retorno da vida em função daquilo que nós produzimos. Diante do problema, nós podemos assumir 5 posições. Sim, olha lá, gente. Primeiro, negar. Hã? Negar. Aí eu vou vir no questionário, verdadeiro. A segunda é desculpar. Mas vai ter, a terceira é justificar. Além de ter sexta-feira, estava cumprindo o meu carro. Tornou, além disso, não apareceu para ajudar a ajudar. Transfere. Agora é procurar culpado. Além disso, é culpado. Ela tem muito dinheiro, porque na sexta-feira ela já atuou, então vamos passar a cabeça dela. E a quinta é procurar a solução. Então, quando a gente está para esse nível de compreensão, de moralidade, de sensibilidade com relação às dificuldades, com relação ao humor, às coisas da vida, os problemas, a nossa posição, até em termos de trabalho de equipe, deve ser essa. A gente procura todos trabalhar, mesmo que tenham uma ideia, e quase sempre na psicose, e aí, com a participação de todos, você conseguir a melhor solução para essa é uma visão do plano de administração? Então, olha só, ele falou dentro de um contexto que ele disse. Então, na administração seriam 5 passos. Quem trabalha com pacientes terminais sabe que também existe a necessidade de percorrer 5 passos, seriam 5 etapas. Então, em diversas frentes, decepções da vida, nós encontramos respostas similares frente a problemas ou desafios. Tá? Então, muitas vezes, legal, não é comigo, né? Então, quer dizer, depois vem a rebeldia na hora que eu transfiro, né? Então, esses 5 passos, eles se repetem em outras situações, definindo que como nós lidamos com os desafios ou com os problemas da vida, que a vida é feita de problemas. Posso ficar com a cabeça cheia, com aquele barulho enorme e não escutar nada. E aí, por isso, Adão muitas vezes na paz, ele estava escutando tudo, tá? Mas através de uma falha inarticulada. Tá? No caso de Caim, ele escutava, mas escutava como se fosse com trombeta. Porque era a voz sinalizando que essa culpa que já era uma semente da sensibilidade. E nós podemos criar circunstâncias para estacionarmos em qualquer um desses passos. Mas o fluxo da vida, ele muitas vezes nos pede percorrer, ainda tem isso. Nós, pela nossa evolução, nós percorremos esses passos. Tá? Até alcançarmos o último, que poderia ser a aceitação serena do problema e ter essa clareza, o que eu posso fazer de fato? O que eu posso fazer de fato? É o de fato que sempre nos livros nós encontramos. O de fato. O de fato já envolve esse esgotar do seu passo, que pode ter durado 1 minuto cada um, que pessoas mais elaboradas, que estão no processo de crescimento, processo rápido. Outros não. Gastam às vezes uma vida na negação, gastam uma vida na justificativa e definindo que o problema sai fora. Ou transferindo, né, na justificativa ainda está encontrando na circunstância, mas na projeção colocando que a razão de ser está no outro. Por quê? Eu não sou feliz por quê? Né? Aquela história da Balbina no casamento, né? Vocês lembram, né?
da história da Balbina, que tinha casado uma vez e chamava o marido de Mole. Você lembra disso, né? Do Monchique. Ele estava naquela, porque eu moro, tinha que casar, era conjunqueira, a diferença, próximas, né? Médico, rico e tal, nada dentro com ele. Então, mole. Ele era funcionário público. O primeiro marido disse, aí eles desencarnam e o tempo promove o que eu reencontro da Balbina conjunqueira, caso com ele, né? E aí o primeiro marido desencarnado é convidado porque está na hora de junqueira retornar a parte espiritual. E ele que vai buscar o junqueiro. Chega lá e está escutando. Você está embora, não sei o quê, essa vida, você saiu de paz. Aí o primeiro falou assim, gente, mas Balbina que dela não se libertou de mim, ela está nessa condição, ela me vê, aí a filha dela, é assim que ela me tratava. Aí ele disse assim, o problema não estava nem em você nem no sentido, o problema estava nela, né? Então ela continuou cultivando o mesmo padrão e definindo essa projeção externa, né? Que está no outro. Quando, na verdade, ela queria receber e não queria fazer. Então, com isso, o problema estava lá fora. Então, nós temos essas condições de comportamento que permanecem. E nós precisamos trabalhar dentro deste plano de aceitação do nosso real. É sempre muito real. Qual é o real, o possível? Não dá para tirar manteiga da terra. Não dá para tirar manteiga da terra, certo? Nós vamos tirar outras coisas. Se bem que os processos ainda tem uma vergonha, né? Então aí vai verificando. Mas eu não entendi, de origem animal, tá? Então nós vamos começar a trabalhar na articulação, mas do nosso mental complicado. Mesmo essa ideia é difícil. Adiante. Nessa questão da evolução, o lavrador ele tem um dinheiro, ele trabalha com condições muito limitadas, porque fica massa, resolvendo na terra. Ele tem aquela questão da raiz da propriedade privada, está ligado com o surgimento aí da agricultura. Então, começa a desenvolver um certo apego nessa hora. Interessante. E aí, a questão que eles falam, o próprio desenvolvimento da agricultura faz o agricultor tem que selecionar a semente. E sem plantar as melhores sementes, porque se planta as melhores, vai melhorando aí ao longo do tempo. Se consome as melhores sementes, como é que diz, a cultura e planta as piores, a cultura só vai limpando. Né? Então tem uma certa sabedoria até de como lidar nessa questão de confrontar e como colher nessa situação. E na questão do pastoreio, o pastor trabalha muito com disciplinar ali as ovelhas. Não pode deixar as ovelhas correr para onde for, né? Tem que educar que as ovelhas vão como, né? Para obedecer a voz dele e tal, e não correr dos caminhos perigosos. Tem uma questão de disciplina e de educação. Mas ao mesmo tempo ela não sonha que as ovelhas, onde tem pasto, né? Ele está sempre ganhando aos horizontes. Ele não fica amarrado. Relatando as possibilidades, eles não diminuem, né? Mas está na nova vida. E na medida que você está trabalhando a educação com disciplina, né? Você passa a observar aquilo e entender também. Isso, sem dúvida. Sem dúvida. Tem mais? Quando ela falou que ele, como o pai, ele lavava, aí na hora de uma lembrança do Bonão sobre a mulher e a depressão. E aí quando ele falou que espaço, que está faltando a cultura da mulher e do filho, né, porque somos, aí eu comecei a perceber que a filha vai ter que chegar no último lugar. Por que ela não faleceu? O que você está querendo dizer com isso? E o decreto não se manifestou realmente. Tá certo. Então tá bom. Então vamos ver. O sentimento não se manifestou verdadeiramente.
O que o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz? Quais são as raízes do sentimento? Instinto. Que depois passa por nós? Pelas emoções. Passa instinto e emoções. Nós estamos trabalhando o que é aqui? Instinto e emoção pura. Então tem filha aqui, sim. Mas uma filha deseducada. Tá? Uma filha totalmente deseducada. Essa filha já está ingênua. Mas ela não existe. É fruto da Eva. Existe. É fruto da Eva. Aqui. Porque aqui é físico. Nós não podemos usar a palavra físico, porque a física vai vir sete. Tá? Sete que representa a física. Que eu queria, mas então nós vamos deixar mais pra frente. Vamos ficar ainda aqui no plano da dualidade. Tá? Em termos daquilo que prevalece. Então, o que prevalece ainda na expressão de Caim é aquilo que prevalece na expressão de Abel. Então, prevalece em Caim ainda uma instintividade muito grande. Porque, embora pontuado, embora ocorrendo diálogo interno, e ele entendeu o diálogo interno com o Senhor, sem a menor dúvida, tanto que argumentou com sabedoria, com justificativa, sou eu guardador do meu irmão? Cada um, a evolução não é intransferível, não é pessoal, cada um caprichado a resposta dele, ele sou eu guardador do meu irmão, ele que se proteja, ele que se defenda, até que ele entra. Não tem uma coisa dele não. Tá certo? Tá certo. Tomar conta dele não sei não. Mas matá-lo também não é com você. Tá certo? A história era essa. Aí, na hora da resposta, ele permite aceitar que ele havia trabalhado num terreno totalmente antagônico àquilo que ele conhecia, tá? Aquilo que ele conhecia. Só um minutinho, tá, gente? Bom, então quer dizer, ele tinha toda uma estrutura de conhecimento mental, tá? Mas que ele ainda não estava disposto a se curvar àquilo que ele já conhecia, tá? A questão é a aceitação de novo. Não queria. Sim, mas foi início? Eu não disse que quando nós estávamos né? Aí vocês fazem uma diferença falando que eu sou eu. Tem uma fala sobre a constelação, né? Sobre eu não sei bem o que ele fala aí, eu vou entender que ele fala da constelação. Então, eu vou pedir o que estava falando da Gênesis. Então, tem alguma coisa que aprende esse tipo de reunião, de jogo de família, constelação? Não, mas aí, vocês conseguiram acompanhar, porque nem eu mesmo que falei, eu consegui acessar o que vocês querem dizer. Me tenta assim, abrir um pouquinho mais para ver se a gente capta a ideia. O leão foi um estudo, né? Sim. Da evolução. Aí ele fala sobre Deus cruel, tá vendo? Ele fala sobre o exemplo lá, né? Então, é verdade, gente, não não consigo recordar. Porque aí abrange muito. Não, porque aí teria que ver um ponto, porque cada ponto abre no momento, que é o estudo do Evangelho que é assim, né? Depende do nosso olhar naquele momento. Reflete do grau da nossa abertura, dentro de um contexto. Semana que vem, se nós formos abordar esse aspecto aqui de hoje, com certeza novos elementos serão agregados em função da nossa maturidade, né? Vamos imaginar que a gente consiga, assim, ter um insight e perceber durante a semana, a partir das experiências da vida, condições que nos permitam identificar elementos mais profundos. Naturalmente, isso será agregado ao nosso padrão de entendimento. E aí,
por isso que não é instante, né? Nós não podemos falar que é assim e pronto. Não é instante, o Leão tinha esse cuidado, né? De mostrar o dinamismo do processo, do estudo, da construção do pensamento. Porque aquilo que hoje é visto segundo um patamar, amanhã poderá ser visto. Na semana passada mesmo, quantos elementos foi que me chamou a atenção? Quantos elementos surgiram a partir da análise de um fato, de uma fala? Então esse é o desafio. Nós conseguimos agregar o maior número de elementos possíveis para que nós possamos modificar os nossos padrões de entendimento. E validando sempre tudo que chega, porque muitas vezes aquilo que nos parece extremamente exótico no primeiro momento, na primeira análise, pode ser o elemento detonador de uma forma de pensar nova. Então nós temos que ter o quê? Cuidado, respeito e análise. Porque se nós não aceitarmos, fecharmos só no nosso acanhado, né, campo de ação, nós podemos ter muita chance. Por quê? Abel conheceu o mar, conheceu as montanhas, conheceu os vales, porque ele andou por todos os lugares. Agora aquele que trabalhou no enraizamento, ele está ali, num campo arranhado, que permite crescimento, permite. Mas é um conhecimento restrito. Isso é inegável. Como falar do mar para alguém que nunca viu o mar? Aí eu também falo assim, a água salgada. Aí eu falo assim, nossa, mas então ele faz mais pesquisas, não é isso? Mas é salgada mesmo? E você já viu como que as pessoas que vão para atrapalhar pela primeira vez que elas fazem? Elas provam para ver se é salgada mesmo. Já olha que concluir a chave, né? Mas, gente, e é uma intenção mesmo? Isso é todos nós fizemos isso. Pois nós, meninos, alguns são muito novinhos, mas aqueles que conheceram o mar mais velhos têm essa recordação, com certeza provaram para deixar salgado. E não é assim como um caldo, não. Provou para não ter isso. Né? Em termos dessa necessidade de reconhecimento do ambiente. Então, parte da nossa tendência é essa, buscar no sentido. Então, cada um terá mesmo condições de avaliar segundo aquilo que já apropriou como um patrimônio pessoal. O Leão falava muito no Deus do medo, no Deus da admiração. Que é exatamente isso que você está falando hoje, talvez um carro atrás, um outro, né? Deus do medo, o carinho trabalhou muito. Tudo que ele fazia, né, era muito elevado, ele tem aí também muito dinheiro, muito de discórdia da cabeça, né? E o Odeu não, era pura admiração, da aceitação. Cada vez que tudo era divino, tudo era bem aceito, tudo acontecia, tinha que acontecer, porque no coração dele era muito colocado. Então, Deus fala muito as figuras bíblicas, do moderno pensamento, né? De Deus, do mundo e tal, mas exatamente para falar disso que nós estamos falando hoje aqui, da figura original. Nosso medo profundo de relação a nossa culpa original, né? E com um outro detalhe, né, que é muito importante. Isso eu tenho que revelar isso para vocês, né? Eu nunca tinha conseguido perceber em Moisés tamanho misericórdia como de cabeça de fato. Então, assim, é a partir do que todos nós nos dedicamos, né? Aí se fez um pouquinho a reflexão de determinados assuntos, é aquela história, né? Ela abrindo muita gente. E até então uma coisa é você estudar, né? Para receber. E a outra é o que eu consigo perceber aqui para compartilhar. E no sentido de compartilhar, então fica aqui como o meu, né? A minha oferta, né? Para a nossa reunião de hoje. A minha oferta pessoal na reunião de hoje foi a percepção que eu tinha desse Deus de misericórdia e gênero, que eu não tinha pensado.
e que foi uma descoberta para mim. Porque mesmo estudando quantos anos e repetidas vezes aqui, eu ainda não tinha conseguido apropriar esse sentido de oportunidade. Tá? Até então. Então essa ficou sendo para mim assim, uma conquista pessoal que eu compartilho, tá? Como a minha, né, contribuição da reunião hoje. Porque a nossa reunião é feita de contribuições e de frutos. E se nós nos empenharmos em estudar, um gosta de história, da história, o outro gosta de simbolismo, nós podemos fazer do nosso trabalho um trabalho riquíssimo de transformação. Sem ficar naquela ideia de que só o lavrador ele fazia alimento, né? Porque nada disso. São umas diferenças que fazem com que a vida seja um terreno tão fértil. Um terreno tão fértil, onde a troca e a soma agrega valores para todos. Porque quando nós falamos da alegria está em dar ou em receber. Quando você doa, eu só tenho que eu dou, não é? Então isso fica como um registro profundo, porque marca a alma. A alma fica com a alegria que é o imaterial inroubado, que foi transferido do material, mas que deixou como um legado algo que é inapedável desse dia. Porque é isso que fica como registro. O que fica como registro não é o apego à cereja vinda, né? O que fica é a alegria daquele que saboreou a cereja. Não é silenciosa. Como foi que você fugiu dessa festa? Como que você fez? Aí nós criamos uma estrutura de registro profundo que essa é a eternidade, a temporada. Quantas pessoas levantaram a mão, gente? Deixa eu ver, vai, se você primeiro. Tá. Você me respondeu. Eles estão saindo do registro, agora eu faço, a gente está aqui tentando ouvir, acho que dá pra gente tentar melhorar isso aí, ter um pouco de Abel aí, tentar melhorar a vida dele. Agora, quando nos separamos, um saindo da vida aí, no dia a dia, e muitas vezes essas pessoas estão ligadas, saindo da vida aí, não querem enxergar isso, não querem melhorar. Quando eu olho, algumas coisas nós acabamos repetindo dentro daquilo que a gente lê nos livros, né? Porque o que você trouxe para nós foi o desafio de viver num ambiente de violência, né? É isso que você falou. Você falou muitas vezes nós temos um país dentro de nós. Esse país é uma pequena mudança, um desejo. Nós sempre temos um caminho dentro de nós. Só que o nosso caminho, ele pode estar mais ou menos domesticado ou disciplinado pelas ações de Abel. Da mesma forma que Abel cuidou das ovelhas, pastoreando, ele trabalhou transformando a índole de Caim, sensibilizando, contagiando positivamente a natureza de Caim. Mas Caim permanece em nós. E é por isso que você não sabe qual seria a sua reação frente a uma situação. Uma pessoa parte para cima de você, você não sabe se você é capaz de partir para cima dela. De repente, os duas não tem nada na mão, não importa. Você fala, gente, o que eu fiz? Né? Eu não sei, não. Foi seu caminho. Foi o seu instinto de sobrevivência, foi uma série de elementos que permanecem em você como filhos da natureza humana. Então nós não sabemos exatamente. Quando nós estamos trabalhando esses domesticados no culto, nós estamos no esforço de transformar as virtudes em instintos. Então quer dizer,
na hora que alguém vier para cima de nós, você virar e falar, igual Paulo falou, você faz o seu trabalho, é entregue. Na sua vida, né? Ganhe, tá? Jesus, está na hora do sacrifício, perdoa. Então, esses elementos que já haviam domesticado de tal forma que já tinham entendido os recursos como instinto. Então, a instintividade manifestou com perdão, com amor, com compaixão, tá certo? Então, esses elementos já, mas nós, vamos colocar aqui no ciclo contrário, temos um caminho vivo e que nós sabemos que não vai agir, não. Nós não temos a dimensão e a capacidade de resposta do nosso caminho ainda. Tá? Pode ser possível. Agora, a pergunta que ela trouxe sobre a violência, os caminhos fora. Aí eu vou falar ela como a Ana Luiz fala, né? Me fala assim, que a estrada por onde nós passamos, tá? Ela é... Eu fiz uma dançarina lá na estrada, eu coloquei uma estrada toda florida, tá? A estrada por onde nós passamos é um reflexo daquilo que nós vivemos na nossa atividade. Será que a nossa estrada está florida? Então, se o mundo, se a Terra ainda tem muita violência, ainda existe muita violência na nossa atividade. Tem muito cair ativo, tá? Esperando o momento para levar no campo e assassinar. Para poder eliminar o elemento e poder devorar. Porque o ciumento, há uma diferença, então, de tudo que merece ser feito. Diferença entre ciúme e inveja. O que o ciumento quer? Hã? Pois é. Quer? Mas ele quer o outro junto? Pois é, quer confirmar. Não necessariamente. Eu tenho ciúme de fulano. Quero ficar com ele, gente. O ciúme não é menino, não. Tá? Ele quer junto. E o invejoso? Ele quer o que o outro tem. Olha o que ele é diferente. Tá? Ele quer o que o outro tem. Então, eu não tem que ficar com o outro, não. Tá certo? Porque geralmente a gente fala que o inverso como se fosse a mesma coisa. Não é. Muito diferente, tá? Totalmente diferente. O invejoso quer o que é do outro. Tá? A roupa do outro, o carro do outro, a casa do outro, o posto do outro, o prestígio, e várias coisas fora. O outro do outro. O outro do outro, Então, o invejoso tem essa condição, né? Então, a essência de cobiça é muito grande mesmo, né? Tem muita cobiça no invejoso. E ele queria o quê? O reconhecimento que foi Isabel. Queria isso. Agora, na verdade, o ciumento, ele virou para o filho. O que você olhou para ele e não olhou para ele? É assim? Aham. Por que? Conversa comigo também. Não é assim? Gente, uma canseira, né? É uma canseira de viver com gente ciumenta, uma canseira. Mas o que acontece? Ele não quer se eliminar da vida ou do contexto. Ele quer a exclusividade. Estou falando de uma melhor do outro, não, mas estou falando que é diferente, tá? São situações diferentes. Oi? Quero que o outro. Não. O invejoso, eu quero o outro. E o ciumento, eu quero que o outro também tem. Não, como é que é? Quero o outro. É gosto do outro. Então, nós temos mas só, querida, não, mas tem 4 na sua frente. Igual eu levantei, já você vai estar aqui. Quem disse? Você, aí depois o Bruno. Quem mais que foi? Me ajuda aí. Ah, isso e depois a Helena. Isso, tá bom. Lembrando também, né, que aquela coisa do capítulo 3 do Caim ser a emanação da serpente. Cuidado, Deus virou para você vai ficar na terra e todo o seu vento caminhará. Aí já dá direitinho, ó, Caim, levantador.
agarrar na terra e não querer ver do outro e falar assim, você não é da minha frente por quê? Não precisa ser desse jeito. Aí tá claro, né, que a definição é essa, né? E aí a gente percebeu que o movimento é natural. Pois não, aí. Aqui 3 na minha frente. Não, era 1, 2, 3, 4, aí 5. Eu estou com uma pergunta aqui que nem eu estou entendendo, né? Então, se eu não entendi, eu já estou liberada. Às vezes sim, vai lá. Nós não devemos ou não poderíamos estar estudando aqui a Caim e Abel, de forma alguma. Nós estamos nos estudando, né? E essa oferta, eu estou pensando que ela seria as nossas ações no dia a dia. E ela só pode acontecer no nosso meio, onde nós vivemos, com quem nós relacionamos. E a resposta do Senhor seria a própria resposta da vida na emoção das pessoas com quem nós convivemos e lidamos. Os mais próximos, os irmãos, né, eu vou colocar irmãos aqui, todos aqueles que nos rodeiam, os mais próximos, são os mais difíceis. Então, é uma experiência que a gente vive e eu sou interpretado, essa resposta da vida vem para mim, especificamente, de forma muito diversa dos mais distantes e dos irmãos. Os mais distantes me veem de uma forma muito diferente. Então, normalmente tende a ter uma resposta mais agradável. E os mais próximos, uma resposta não tão agradável. Aí entra ciúme, entra inveja também, porque os mais próximos querem tudo de você, querem o que é seu, e etc. Então, eu não sei se, nesse momento que você não responde na falta do que eles esperam, você mata esse irmão. Mas ao mesmo tempo a exigência deles para você de uma forma muito violenta te mata. Então, eu não sei quando nós somos Caim, quando nós somos Abel nessa convivência. Eu não sei, está muito complicado até para mim. Eu acho que Deus né, gente? É o nosso desafio no dia a dia na arte de conviver. Nós não sabemos o limite das nossas ações em termos de doação e aquilo que deveria ser refriado nas nossas manifestações em relação ao atendimento que a vida nos pede. E aqui nós estamos chamando de vida aqueles que estão junto de nós nas solicitações que não são pequenas. Se o compromisso ele é pessoal, nós não podemos perder de vista qual é o nosso fator interno de determinação de lucidez. Tá certo? Quando a pergunta feita pelo Senhor a Caim, se bem fizer, tá bom. Qual que é o seu bem fizer? Falar sim, falar não, isso passa pelo crivo pessoal, não tem jeito. Isso não tem receita. Quando nós nos colocamos com nossas dificuldades, parece que o outro auxilia a encontrar respostas. Muitas vezes não tem uma resposta, a receita não é pronta. Mas a receita ela é pessoal também. E ela é intransferível. Aquilo que para uma pessoa, um sim, que pode representar um óbvio terrível, quer dizer, morrer. Quer dizer, a pessoa quer que eu faça uma coisa, imaginemos, totalmente contra a natureza dela. Totalmente contra a natureza dela. Eu não faço um vegetariano sem poder, tá? É contra a natureza da pessoa? É uma ideia muito grosseira, mas que, no mínimo, é contra a natureza da pessoa. E ela é uma morte em vida, tá certo? Então, aí, o que aconteceu com a pessoa? Ela ali lidando com uma condição que é uma violência contínua. A sua natureza morreu. Agora, o que seria para essa pessoa? Sacrifício? Renúncia? Ou covardia? Nós não sabemos o que vai no coração do outro. Nós não definimos o que pode ser. Para aquela pessoa, eu tenho que ter poder mesmo, porque a família tem, só todos. E eu sou a rima de família, eu tenho que ir contra a minha natureza sem noção. Então o meu não pessoal significou para mim o quê? Renúncia do meu interesse. Eu uso máscara, faço esforço, uso luva, e vou arrumando estratégias para poder sobreviver nesse contexto. O outro vive para dizer, gente, não tem nada a ver comigo. Eu vou trabalhar, o quê? Com jardinagem, tá? Vou ser paisagista.
mas o assunto fica para outro. Gente, nós vamos vender isso tudo, estratégia, tá? Nós vamos vender isso tudo e nós vamos montar um sistema, mas assim, para rachar. Só fazer jardim bacana, tá? Então, são formas de lidar com a situação. Um fica no terreno que acha que precisa sacrificar mesmo. O outro consegue ver saídas que só ele próprio vê. Não, o que é isso? Isso é muito para mim. E ele consegue ousar fazer diferente sem sair do contexto de ação, que era de atendimento desse grupo familiar. Tendo pesquisa de mercado, usou o espaço lá da administração, viu que o negócio era positivo, pesquisou quais os lugares onde ele poderia ter sucesso, tá? E conduziu a vida. Então cada um reagirá de forma diferente. E o nosso cuidado passa por aí, em não definir respostas para as pessoas de forma objetiva. É um grande desafio no atendimento estratégico. Que a pessoa muitas vezes vem querendo uma resposta objetiva, clara, dentro daquilo que é a temática de dificuldade dela. E isso não existe. Isso não existe. Cada um vai pagar pelos seus próprios desafios. Porque a história pode ser a mesma, mas os elementos do contexto não são os mesmos. E o patrimônio também não é o mesmo. Então o que hoje é vegetariano, ele está no esforço para sair da carne. O outro que teve a ideia do pragmatismo, ele já precisava, já tinha há 10 encarnações. Então ele tem aquela visão. Isso já é algo que faz parte dele. Ter essa ideia foi muito natural. Então nós temos que validar o nosso passado, a nossa história. Agora, a Helena. Aquela palavra matador e pastor me lembrou por quê, né? Por que fazer? Na verdade, o que distingue um outro, pensava eu, é o ponto. Porque quando eu posso cantar, sem prestar atenção na semente, no corpo, sem estar atento às frutas, sem estar atento ao fruto e mais ainda à oferta do produto. O pastoreio também, eu posso fazer assim, aquela atividade, sabe, mínima. Então, como indica o quê? Lá atrás da terra, eu pensei na terra íntima. Então, é um ir para dentro e para fora. São expressões de treino para nós descobrirmos a espontaneidade e a expressão desses nossos sentimentos. E no pastoreio, também pensar, aí eu fui pensando muito nisso, eu quero voltar ainda no anterior, senão eu já estou sem sequer. Uma pessoa que canta, ela tem que prestar atenção no sol, nas estações, vai chover, não vai chover, a melhor época. Então ela tem o conhecimento da terra externa, da terra, e como essa terra pode ser melhor utilizada no aproveitamento. No pastoreio, também, porque ninguém pastoreia em cima do tronco, é nos vasos, se planta nos vasos. Os troncos são funcionamentos, porque o tronco, uma vez produzido, também não pode permanecer no vaso, ele tem que ser encaminhado ao terreiro. Então nós observamos a versatilidade das experiências, né? Em todos os terrenos. Nós podemos ampliar e muito. Os que bem fizeram. E aí me veio, o que marcou assim, nós estamos trabalhando aqui, mexendo, né? Então eu pensei assim, quando a gente ainda não está voltado ao como, a gente já está naquela experiência inicial, é assim, deixar um valor mesmo, não igual. Mas a medida que eu vou envolvendo, a gente tem a importância do como se faz. Como? Quando nós falamos de velho, a gente vai pensar o que a gente tem, né? Porque realmente todo mundo que chegou na violência, da mudança, está ligado a isso. Então, a pessoa não tem. Mas eu tenho inveja, é porque você está falando da outra, eu não tenho, eu quero ter. Eu tenho ciúme, eu não quero, você está me falando, porque eu sou daqui todo dia. Também é muito. O nosso
fragilidade do poder também, porque nós achamos que não tem. Tá? Então, quando o exercício muito bom, muito bacana de ser feito, quando a gente sente alguma animosidade ou ciúme em relação a alguém, seria o caso de olharmos bem para a situação e perguntar: o que fulano faz quando eu faço? O que eu acho que fulano faz bem e que eu não faço? O que eu acho que eu não faço? Porque o incômodo retrata no reflexo fora de nós, o reflexo fora de nós, tanto positivo quanto negativo, ele funciona como um sensibilizador das nossas potencialidades. Sensibilizador das nossas potencialidades. Então eu posso invejar o quê? Um jardim perfeito, sem uma folha, uma coisa brilhosa, tá? Então eu olho para aquele jardim e aí eu olho para o meu cheio de folhas. E eu falo assim: não, por que eu não é desse jeito? Mas será que eu estou disposto a levantar 5 horas da manhã e catar todas as folhas e água do jardim? Aí é mais Quintana, né? Não é ficar catando borboletas fora, né? Nossa, é cuidar do jardim para que as borboletas venham até nós. É isso? Nós temos que trabalhar dentro de uma construção, e aí é construção, não tem mais palavra não. Uma construção dia a dia para que realmente nós sejamos foco de interesse do outro, tá? Para que a gente possa ter uma referência positiva. Porque quem é que vai querer conviver, né? Então o ciumento fica assim, né? Vigiando o outro. Que isso, gente? Isso dá na vida, não é não? De repente, deixa o outro esse mundo, né? Para que eu vou ficar desse jeito? Então nós temos que elaborar as nossas fragilidades, o que está no seu corpo, né? A fragilidade humana, né? A fragilidade humana como um componente a ser transformado. Porque isso é da nossa natureza mesmo. E a gente sente tudo isso. E onde que a gente sente isso? Quem nunca sentiu ciúme de irmão? Alguém aqui? Mas só que não tem, né? De repente já pode ter ciúme sem querer. Tá certo? Então a história é ruim, né? Ciúme de irmão, inveja de irmão, porque é na intimidade que nós vamos viver esses primeiros, né, elementos, essas primeiras projeções externas daquilo que é nosso. E aí, de novo, só vamos resolver a questão da violência externa quando nós realmente estivermos mais tranquilos com o trabalho da nossa violência interna. E até a própria violência do planeta no entorno, das intérpretes, né? Lugares que se movimentam, né? Lugares com terremotos, com grandes, né? Manifestações dessa violência da natureza, ainda retratando que a condição ainda não é uma condição de ser seguro que nós vivemos na atualidade. Isso é uma questão mesmo a ser construída e trabalhada. E começa no indivíduo. No indivíduo e se propaga e cresce para se manifestar depois nas coletividades. Quem mais que foi, gente? Hoje não. Na cidade. Quando ele está estudando sobre inveja, ele está falando que quando a gente tem inveja de alguém, a gente tem um potencial muito grande. O potencial deficiente, a gente não desenvolveu isso. Exatamente, porque eu acho que eu não tenho, né? Então o fulano fala tão bem, né? O fulano fala bem demais, né? E eu acho que eu não falo nada. Mas porque eu ainda não me coloquei a serviço nesse setor. Aí que está a história, nesse setor. Então a história do Jardim, né? Jardim do saindo, mas 5 horas da manhã, sai as coisas todas, e vai jogar água quando está sol bem baixinho, para poder ficar tudo lindo. E fica. Uma questão de cuidado, né? Então, aquilo que eu invejo é algo a ser trabalhado em mim para se manifestar na vida.
Sem dúvida, porque é um modo, é uma motivação interna que leva a isso. Eu vou te dar a palavra, Sérgio, depois você falar. Eu acho que o caminho, né, que mais marcou foi isso aí. Então, não importa se você está lá durante a ação, na fé, se você não foi, se você não pensa na metade de nós, se você é forte, se você é brasileiro, não é importante. O importante é que você está bem. É o povo, né, Dona? E aí nós fomos levantados. Então a gente, a preocupação é que, em vez de nós nos preocupar no nossa situação, em vez de nos preocupar em ter que estudar no dia do outro, vamos fazer bem o nosso dia. Porque é filho do nosso coração, esse está em nosso coração. Esse nós não precisamos. Exatamente. Como uma resposta natural, né, Sérgio? Exatamente. Então é o nosso melhor ofertar. O nosso melhor, independente de qual seja. Diga, Maria. Pastorear ovelhas e Jesus pastorear nós. É isso. E aí, eu sou o bom pastor, né? Eu sou a porta das ovelhas. Tem o Luiz Marcos nessa frente. Quando aí o elemento gerador da inveja, da comparação, Sem dúvida, gente. Sem dúvida que a comparação. vamos lembrar no seguinte do Evangelho, o capítulo está assim, né? Quem faz o que pode, merece o salário da paz. Exatamente, fazer o que podemos, fazer o bem na pauta daquilo que há possibilidade, né? A possibilidade, minha possibilidade é essa. Então tá aqui, ó, o que eu posso. É só isso, né? Gente, o texto não está claro, hein? A última citação da no sentimento está o controle da vida. No sentimento está o controle da vida. Isso aí. Todo mundo? Vamos então trabalhar aqui no nosso fechamento? Olha, então nós fizemos só a leitura global, né, gente? Não começamos o capítulo. Tá? Então semana que vem nós vamos começar o capítulo. E conheceu Adão, a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim e disse: alcancei do Senhor um varão. Esse primeiro versículo encerra uma série de informações importantíssimas. O que aconteceu? Conheceu Adão a Eva. Conhecer. Essa palavra, conhecer, retrata um plano de entendimento da realidade de Eva. Tá? Não apenas um conhecimento sexual, não apenas um relacionamento, mas ele já sabia quem era Eva. Muitas vezes nós não damos a devida atenção ao nosso padrão como um plano seletivo, mental concreto, para que ele conheça as nossas expressões internas. Tá? Então, se o nosso trabalho é nesse elenco interno, dentro desses personagens que compõem a nossa intimidade, para que haja uma integração, e a partir da integração dos nossos potenciais, das nossas diversas formas de nos alimentarmos, para que novas formas surjam, nós deveríamos operar o que? O conhecimento.
Então, conhecer. Doutrina Espírita fala que evolução é processo de autoconhecimento, tá? Conhecimento da vida. Então, e conhecer o passado, conhecer o mesmo. A partir desse conhecimento, nós temos possibilidade de tudo. Tá? Só aí nós teremos chances de produzir algo. Então fica aqui como o fechamento e a abertura da semana que vem. O que nós estamos conhecendo de nós mesmos? Que é essa que vive em nós como expressão de sentimento, de feminilidade, de receptividade, que define a nossa condição na vida. Tá? E podemos até fazer exercício observando nessa estrada da vida que reflexos de Eva nós estamos conseguindo identificar. Que Evas estão produzindo na nossa vida. Tá bom? Evas ainda muito suscetíveis à influência da serpente, Evas que definem a situação, que Evas nós temos identificado. Porque é o nosso Adão o elemento capaz de conhecê-lo. Então vamos dar a ele essa oportunidade de trabalhar no contexto. Agradecendo a todos vocês pela participação, pelo apoio, pela presença, né?